Para o equilíbrio entre o meio ambiente e nossa estrutura como cidade, é indiscutível que a natureza em si exerce um papel fundamental nesse balanço, garantindo a estabilidade do nosso ecossistema. O que você vai assistir agora é um resultado de um trabalho multidisciplinar da nossa turma do ensino médio da Escola Padre Anchieta, em Florianópolis, desenvolvido ao longo de um ano. Historicamente, nós tomamos o lugar da natureza para construirmos as nossas casas e estruturarmos as nossas cidades. Hoje, começamos a tentar construir sem destruir, ressignificando a palavra progresso, que até pouco tempo significava asfaltar, desmatar, concretar, coisas que hoje são mais um símbolo de retrocesso do que de avanço. Em Florianópolis, isso não foi diferente, mas ainda pessoas acreditam que o velho concreto é sinal de progresso. Mas só até realmente percebemos que não podemos mais fingir não ver os problemas e ignorar que erramos muito no planejamento costeiro das nossas cidades. Porque Floripa cresceu muito rápido e só subiu prédios e as áreas verdes foram sumindo aos poucos e a gente tem que preservar isso aqui em Floripa. O mar é um ecossistema vivo que nos mantém vivos e cujos limites precisam ser respeitados, assim como toda a natureza que insistimos em retirar do nosso meio. Entretanto, a população é quem sofre as consequências de não ter parques e áreas verdes no seu dia a dia. E cidades que têm mais parques têm uma qualidade de vida melhor, porque faz sentido, né? Floripa tem poucos parques. Na região central, a mais habitada, podemos contar nos dedos. Um deles é o Parque da Luz, uma área esquecida pela prefeitura e que a comunidade ao redor faz o papel de prover o cuidado do espaço. Eu fiquei pensando, né? Nossa, olha esse espaço, mas não foi a prefeitura que fez aquilo ali. Quem organizou aquilo ali foi a comunidade, sabe? Todo mundo ali, nos arredores, paga uma quantia por mês para manter, para aquilo ali estar sempre limpo. A inversão de valores e de responsabilidades é assustadora. Se a população não cuida, o espaço público vira terreno baldio. É o que acontece com a Ponta do Coral. Um espaço, né, que era pertencente à comunidade, especialmente à comunidade pesqueira da região da Agronômica, e que nos últimos tempos tem sofrido uma ação por conta do crescimento da especulação imobiliária. Para quem experimenta a Ponta do Coral, sabe que aquele é um espaço rico de possibilidades do nosso encontro com a natureza e com o potencial que aquilo tem de poder ser de fato uma área que a gente possa extravasar a nossa busca de paz, de tranquilidade, de harmonia, né, e de lazer e de descanso. Eu acho que a Ponta do Coral é um lugar turístico que já tem muita história ali, então eu acho que devia ser um lugar mais preservado, que não podia ser jogado assim. Também ser mais um ponto turístico da cidade também. Só que aqui na cidade já tem poucos parques e os que tem geralmente estão num péssimo estado. Por um outro lado, eu vejo a Ponta do Coral como um espaço pedagógico. Você pode discutir história lá, você pode construir narrativa lá, você pode trabalhar com conceitos da biologia, você pode trabalhar com educação física, corpo, corporeidade, movimento. Eu entendo que seja um espaço também de atuação pedagógica, mas também política, porque eu acho que eu vejo que a gente está nesse entorno, um projeto de crescimento da cidade. E ter aproximado esse grupo dessa discussão me parece muito, muito importante. Assim. Tem pessoas que querem utilizar ali a Ponta do Coral para o seu lazer, para o seu divertimento, porém não tem a infraestrutura necessária, eles fazem com o que tem. Mas como se preocupar com o que não se vê? O estado de abandono da Ponta do Coral impede as pessoas de acessá-la, e isso causa um efeito crescente no descaso com a natureza. Agora, para quem não vê e para quem não entra naquela área e não conhece aquela área, percebe aquela área de outras várias maneiras. Seja sob a lógica do discurso elaborado, acadêmico, de quem faz a defesa para um uso ou para outro, ou seja, pelo discurso mercantilista que a gente sempre ouve, que é aqueles espaços, como qualquer espaço da cidade, é o espaço para geração de lucro e de empreendimentos. A gente andou entrevistando alguns pescadores
E a maioria deles, por sinal, alguns aposentados, outros trabalham e que separam um pouquinho do seu tempo para vir pescar, né, por lazer. Os pescadores artesanais da Ponta do Coral, além de pescar, usam espaço para guardar os seus barcos, mas poucos moram ali. Os nascidos daqui, entendeu? Que aqui é rancho de canoa, eles têm casa, mas vivem aqui para pescar, para viver a vida, mas não sem fins lucrativos nenhum, só de viver mesmo, né? A maioria deles não quis aparecer, talvez por causa do longo conflito que esse lugar tem passado. Queríamos ter falado com todos, mas nós aprendemos muito com os poucos que encontramos e decidimos compartilhar essa experiência. Na realidade, a pescaria ela se torna, para alguns, não meio de sobrevivência, mas uma ajuda à sobrevivência. Então, é mais um para poder arrecadar um dinheiro para poder manter a família e coisa parecida. O que mais pesca é a tainhota. Mas aqui dá de tudo. O rapaz estava limpando o linguado agora. Fazendo uma filé de linguado. E pega canhenha, cocoroca, bagre. Além de peixes, descobrimos um ecossistema cheio de vida. Animais, plantas, algas, com nomes até então desconhecidos por nós. Antigamente, essa área era famosa por ter cavalos marinhos, mas como são animais muito sensíveis à poluição, não são mais encontrados aqui. A gente está caminhando aqui na Ponta do Coral e a gente achou um ouriço aqui embaixo, que eu não vou encostar porque, né? Olha que felicidade! Eu hoje, olha, tô vindo aqui, a minha sogra quer comer uma ostra. Olha aqui, ó, daqui, ó. Olha aqui, coisa mais linda, isso é uma ostra. Isso é daqui da Ponta do Coral? Da Ponta do Coral. Olha só que maravilha. Os pescadores que conseguimos conversar se demonstraram muito preocupados com a preservação da Ponta do Coral, como espaço natural e cultural. Mas nem mesmo a Ponta do Coral se salvaria da poluição. Muito pelo contrário. Além do esgoto despejado diretamente ao longo de toda a Bahia, um problema de saneamento básico escancarado no coração da cidade. Lixo chega de toda parte, um reflexo da falta de consciência ambiental da população em geral e do descaso com o meio ambiente por parte da nossa prefeitura. Aqui nós já encontramos seringa do hospital, biópsia do hospital, vem pelo rio ali. Aí nós guardamos, até nós chamamos uma televisão e filmamos uma biópsia do mundo, tudo vidrinho assim. Já aconteceu da Itachaté a geladeira dentro do mar. Então a gente tem um monte de cuidado, mas os outros não têm, infelizmente. A poluição é algo que preocupa toda a humanidade. Ela não é endêmica de nenhum grupo, todos nós somos causadores dela. E talvez ela seja a porta de entrada para o descaso e destruição da natureza. E não é só na Bahia, né, que é jogado o esgoto. Muito esgoto é jogado no mangue. Ali tinha muito lixo hospitalar dentro do mangue. Da onde que vem esse lixo hospitalar, né? Se cada um fizesse um pouco mais para evitá-la, o planeta com certeza já teria um grande avanço. Deixar o ambiente favorável para que haja vida. Aí tem muita vida, tem coral, tem um bocado de coisa, né? A nossa própria Constituição diz que, além de ser um dever do poder público proteger o meio ambiente, esse dever também é nosso, de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. As últimas discussões que a gente tem nos levaram a pensar muito esse espaço por conta do crescimento mesmo da cidade e dos interesses imobiliários. Próximo à Ponta do Coral, uma comunidade passou tanto pela luta na qual poderia perder espaço público de lazer, como pela dor de perder as suas casas. Depois de muita luta, cada morador conseguiu ser indenizado, mas tiveram que ceder à especulação imobiliária. Além disso, para os que ficaram, estes perderam o espaço mínimo necessário para ter um bairro digno, com área pública, verde, de lazer ou até mesmo de passagem. Faz 22 anos que eu moro aqui, e quando eu vim pra cá, eu tava vindo do serviço, daí quando eu tava passando na beira-mar, tava uma máquina ali, disse que tinha para tirar 22 casas, que é essas casas aqui tem esses prédios aqui. Eles iam tirar assim, sem pagar nada para ninguém. Daí o Ministério Público, a gente já interviu o Ministério Público,
Eles conseguiram a indenização de 75 mil para cada morador. Lembrando que essa comunidade é só uma rua bem curta e que eles já foram comprimidos aqui nesse espaço. Como se fossem os grandões pequenininhos, tipo, eles estão tomando espaço só. Se tu vê, tem só prédio e pra lá as casas. Nunca se pensou na importância da área verde para a comunidade, para o crescimento das crianças. Hoje, na comunidade, não há qualquer espaço de recreação. Antigamente tinha, porque daí antes de ter esse prédio ali, antes de ter a OAB ali, tinha um terreno ali que eles limpavam ali e jogavam bola ali, a criançada jogava bola ali. Daí depois construíram, acabou ali. Os prédios tomaram conta de qualquer possibilidade de melhorar o bairro, de ter sequer uma praça. Para nós tem uma contrapartida, pra gente, quando eles fizeram o prédio, a gente conseguiu uma creche para 60 crianças no fundo dessa rua aqui, na negociação. A área de mangue que antes existia na vila foi usada para a construção do prédio do Ministério Público e, como forma de compensação, foi entregue uma creche à comunidade. Foi negociado assim, eles cederam o terreno desde que fosse feita uma creche para a comunidade. Essa unidade ela é novinha, ela é tão criança quanto as crianças que estão aqui dentro. Ela foi fundada em 2011, mas infelizmente a gente está embaixo da garagem do prédio do Ministério Público. Eu procuro o máximo, entender que esse trabalho a gente precisa, enquanto gestão, ter a família, porque a gente não está aqui atendendo só a criança, A criança vem com a sua família. Aqui a gente não fala aluno, a gente fala criança. A gente não diz que é uma escola, a gente diz que a gente atende, é o atendimento, As crianças não vêm estudar, elas vêm ser atendidas, porque a gente não separa educar de cuidar. É um termo que já se uniu, Educação e cuidado tá junto, assim, não se dissocia. Um trabalho lindo que surgiu em meio ao caos provocado pela especulação imobiliária. A Ponta do Coral passa por um momento delicado. Nós corremos o risco de perder esse espaço. Precisamos nos perguntar, em cada cenário, quantas pessoas serão beneficiadas? E quem são elas? Será que um parque não beneficiaria um número de pessoas incomparavelmente maior? Além de proteger o bem público, a saúde da cidade e a natureza? Com certeza, que o retorno seria bem melhor, Porque as crianças precisam desse contato com a natureza, Essa primeira infância precisa do contato com a natureza. A natureza, a relação com a natureza é muito importante na construção do ser humano, do desenvolvimento cerebral. A gente sabe da importância disso, Eu também vejo que seria muito mais importante se fosse construído para que a comunidade pudesse se beneficiar do que levantar ali uma obra, Um hotel e sei lá o quê, um restaurante, não sei. As crianças que não crescem em contato com a natureza tendem a não se preocuparem em preservá-la. Então, naquela época, a gente vivia brincar de bolinha de vidro, cheio de bolinha de vidro, fazer carrinho com latinha. A gente fazia caminho, trem, que era coisa mais linda do mundo. Eu acho que era muito mais saudável do que a turma toda aí vir levar roubar com a vista de todo mundo. Agora, se falarmos das praças da cidade, podemos representar bem o erro que cometemos ao tratarmos o espaço público como particular, de forma camuflada. Vamos tomar como exemplo a Praça Governador Celso Ramos, localizada na Beira-Mar. Aquela praça era uma praça de uso coletivo, acompanhada da periferia mais acima, descia para jogar bola. E o que é que virou aquela praça? Uma praça contemplativa, um jardim dos edifícios e condomínios ali da borda, na verdade, impedindo que a população pudesse ter usufruto. Ou seja, então tem algumas áreas, alguns espaços que são ditos como espaços públicos, mas nesse momento passa a ser um espaço ainda privado de um setor da sociedade que no seu entorno se adona. O shopping se adona, o Majestic se adona, e aquele conjunto de condomínios de alta renda na frente daquela praça se adona. Essa é uma problemática da comunidade, Porque aonde que você vai encontrar esses parques, esses espaços de lazer? Em espaços que são privilegiados, assim, Na verdade, as nossas comunidades, elas não têm direito ao Estatuto da Cidade.
Quem é que vai ao teatro? Quem é que vai ao museu? Quem é que reconhece esses espaços? A própria praça, né? Quem é que frequenta? Eu acho que a discussão dos parques passa um pouco por isso também, né? Quais são essas áreas onde aqui na Agronômica a gente tem esse empoderamento, né? Que a comunidade possa participar desses parques. Pouquíssimos lugares, e são lugares de privilégio, e a gente tem que questionar isso. Então, entendo eu que a gente reivindicar a Ponta do Coral também numa perspectiva de construção de um parque é dizer que a nossa comunidade quer esse direito, quer participar e quer construir esse espaço também, né? A gente pensa nas comunidades que não têm área plana, né? Porque as comunidades lá em cima, nas comunidades do morro, elas não têm área plana. E aqui na Ponta do Coral nós teríamos uma área plana, com parque, com espaço para o skate, espaço de diversão, de lazer para essas comunidades. A luta pelo espaço público é também uma luta pela nossa dignidade, pelo nosso direito de viver minimamente bem, de ter acesso ao verde, à natureza. Às vezes, parece absurdo que estamos discutindo isso, mas se temos que fazê-lo, seguiremos lutando. Se transformar esse espaço físico em um parque seria fundamental, né? Todas as praças que eu vou, a maioria tem uma quadra, tem um campo, um parquinho para as crianças brincar. E por que não fazer um parque multiuso aqui na Ponta do Coral? Que vai beneficiar tanto para a comunidade, para as pessoas que moram aqui perto, tanto também para as pessoas que vêm de fora, o turismo, e assim investindo mais na cidade. Tem muita gente também que faz vôlei, não sei qual, no SESI, mas eles têm que pagar para fazer. E aqui seria livre, eles podiam treinar aqui. O histórico da Ponta do Coral é longo. Passa pelo uso por empresas, a retomada como um parque público, uma venda irregular e diversos conflitos, desde a década de 30. Será que estamos fazendo as perguntas certas? Quanto vamos ganhar? Ou quem vai ganhar? Não seria nós, a população, que deveria decidir o que será feito com uma área que é nossa por direito? Qual o benefício real a longo prazo de um complexo hoteleiro? Eu penso que sim, trarão benefícios, mas muito mais malefícios para nós que moramos aqui perto, para a população em geral, porque o nosso trânsito já é bem desorganizado, a gente não teve nenhum planejamento nessa questão. Aí só pensa nos carros, só nos carros. E o carro traz a poluição, traz o monóxido de carbono, traz um monte de coisa ruim. E além disso, a poluição já é bem grande, então qualquer coisa que é colocada perto da praia, eu acho que causa um impacto muito grande. Eu acho que a gente tem que ter cuidado e refletir sobre isso. Como no exemplo da vila, a promessa de empregos parece ser uma grande ilusão. Além de existirem poucos cargos com possibilidade de ascensão nesse tipo de empreendimento, as vagas não beneficiam a comunidade próxima. Depois a realidade é totalmente diferente. Então se promete emprego para a comunidade, mas depois quem vem são pessoas de fora para trabalhar. Na comunidade não tem ninguém. Então seria mais um espaço para a comunidade usar, né? Usufruir. Isso aqui é da comunidade. Se quiser desapropriar isso aí, parece que é particular hoje em dia. Desapropria, eles já desapropriaram tanta coisa, né? Desapropria também, em favor da comunidade, lógico, né? Qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade sobre o espaço público? Da lógica nossa, do movimento social ambientalista, do movimento social da harmonia entre o espaço construído e o espaço natural, a gente tem a busca da manutenção íntegra daquela área, que são das poucas áreas que nos resta, na realidade, em especial na borda dos morros e das periferias, de um uso fruto sem ser mercantilizados. Eu acho que é uma agressão ao meio ambiente. Nós temos muitos lugares ainda para construir, não é? Aqui, deixar, porque a cidade já é pequena, aqui o centro. Sim. Né? Ao contrário, devia se construir aí uma praça, alguma coisa para que todos nós, para a comunidade, sim. Eu acho que a Ponta do Coral deveria ser um parque, porque a gente tem poucas áreas de preservação, áreas verdes aqui na cidade. Até porque é bem perto da minha casa e eu não tenho nenhum outro lugar perto de casa para ir. Então seria interessante se pudesse ser um parque. Para o governo seria melhor a obra. A obra grande que gira dinheiro. Agora, para a comunidade seria melhor o parque.
quer vir fim de semana com os filhos, passear, tem um parque perto. Negócio mais seguro. Construir não, acho que não devia construir. Uma praça é legal, o pessoal ficar ali. É uma praça, ou limpar pelo menos, né? Ter aquele matagal tudo ali, né? Porque não tem como nem entrar, né? Tá meio abandonada. O estado de abandono de um espaço público, infelizmente, pode ser usado como justificativa para sua privatização. Mas ela já está prevista em lei que isso não possa acontecer. Porque se você tiver um terreno do lado do teu vizinho, daí aquele terreno tiver jogado as traças, e vamos pegar uma traça pequena, um mosquito, você denuncia na prefeitura, a prefeitura vai lá, limpa a área e multa do proprietário. Tem lei para isso. E se o cara não... Se o cara vai... Até um dia que o filho pode tomar aquela área. Por que eles não fazem com a ponta do coral? E nós denunciamos o tempo todo. E eu acho importante esse trabalho que a gente está fazendo da conscientização das pessoas da importância desses lugares, porque, claro, a gente tem as praias, só que isso não é o suficiente. As praias é o que a natureza nos dá, mas é importante a gente preservar essas áreas verdes, que são poucas. E acho que vocês jovens devem lutar para que não haja essa agressão. Porque não é só para nós, é para o teu filho, para o teu neto. Que é a herança que você vai deixar um prédio? Não, de maneira nenhuma, né? Mas esse era o ideal, esse era o ideal disso aqui, entende? Seria fazer aqui uma praça esportiva para a comunidade. Esse era o ideal. Vou fazer um prédio aqui para quê? Entendeu? Não é? Para fim lucrativo, não. O povo da Agronômica merece uma área dessa de lazer, né? Casa do governador aqui, ó, e não tem um espaço aqui para o pessoal da comunidade, né? Tem uma penitenciária ali, ó. Por que aqui não pode ter uma praça para a comunidade, né? Este é um trabalho aberto, em constante construção, e somente unidos, de forma organizada, conseguiremos ter um lugar melhor para se viver. A gente não participa do plano diretor e a gente podia participar mais e dialogar mais, discutir mais planos, porque quem vai utilizar mais a cidade vai ser a gente. Eu tô muito triste agora, porque eu morei 9 anos na frente da praia, assim, de cara pro mar, e eu nunca tinha visto que tinha tanta vida, sabe? E, ia ser muito legal se eu tivesse procurado mais, se tivesse sido incentivado de alguma forma, sabe? E eu acho que essa oportunidade que a gente tá tendo, todos mereciam ter, porque, meu Deus, não tem como explicar. They cannot scare us or stop the music. You got a sweet voice, child. Why don't you use it? Querendo ou não, o espaço é nosso, a gente que usufrui disso, e a gente tem que cuidar, né? A gente não chega na nossa casa jogando lixo em qualquer lugar, colocando coisa em qualquer lugar. Por quê? Porque a casa é nossa e a gente cuida dela. E então assim a gente tem que trazer para nossa cidade também, para esse lugar, para a Ponta do Coral. Então... E é assim que se prolifera, né, as novas civilizações que estão chegando. Por isso a gente tem que cuidar, né, da geração que está vindo. Nesse sentido, é importante nesse sentido, porque a gente tem que se preocupar com a próxima civilização, né? Com a próxima geração. O que a gente quer? Que civilização que a gente quer? Essa é a pergunta que não deve calar nunca. Beira-mar. Se olhares com teus olhos, vais encontrar. Beira-mar. Se olhares com teus olhos, vais encontrar. Tem molúsculos minúsculos, gaivotas também tem. Não é como te dizem, terra de ninguém. Tem quem pesca sem ter pressa. Tem quem pesca porque vem. Mas tem quem só tá de olho nos vinténs. Tem quem luta e preserva, usufrui e faz o bem. Tem também quem não enxerga o que vem. Se a cidade é o que interessa, põe a marina também. Se tá difícil de respirar, o que é que tem?
Mas o espaço elitizado, o privilégio de quem tem. Mas o povo tá de olho no que vem. Beira, 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 beira mar. Se olhares com teus olhos, vais encontrar. Beira, 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 beira mar. Se olhares com teus olhos, vais encontrar.